A pauta agora é sobre educação financeira. Não há um consenso sobre a idade certa para que crianças e adolescentes tenham acesso ao dinheiro e, principalmente, para que possam decidir sozinhos como e quando usá-lo. Mas desde os primeiros anos de vida é possível educar os filhos sobre o valor desses recursos e a importância de saber gastar e economizar. Se você está com essa missão, fique atento às dicas que o Euclides Oliva obteve com um especialista no assunto. Você já ouviu falar em educação financeira? Ela pode ser a chave para o seu sucesso, o sucesso da sua família. Se você souber usar o dinheiro com sabedoria, mesmo com poucos recursos, você pode ter uma vida tranquila. Aí a gente pensa que existe uma ferramenta que pode iniciar esse trabalho. A mesada, por exemplo. Eu vou conversar aqui com o professor de economia, o economista Fernando Pereira, que vai refletir um pouco sobre esse assunto. Professor, a mesada, ela pode ser considerada um instrumento de iniciação, digamos assim, da educação financeira? Sem dúvida. A mesada é um elemento, né, uma ferramenta que a gente, digamos, os pais ensinam aos seus filhos, né, de uma maneira geral, dos pais para os filhos, um modo de explicar que os recursos têm limites, né? Então, assim, nem tudo cabe no orçamento da família. Então, a criança tem que ter uma certa, digamos, responsabilidade, né, digamos assim, né, e que seus gastos, que nem tudo que ela deseja pode ser obtido de forma imediata, né? Ela tem que ter um esforço até para não comprar de forma compulsiva tudo aquilo, aqueles brinquedos, aqueles produtos que ela deseja. Existe uma idade ideal para se iniciar essa ferramenta da mesada dentro do esquema familiar aí, financeiro? Eu não diria que tem uma idade ideal, mas é importante, por exemplo, que a mesada seja feita a partir do momento em que a criança ou pré-adolescente saiba fazer cálculos, né? Porque aí ele consegue, digamos, estimar ou calcular qual que vai ter que ser o período que ele tem que aguardar para que ele consiga, por exemplo, poupando esse dinheiro, adquirir o brinquedo que ele tanto deseja nos próximos meses ou até o final do ano ou quando for, né? E isso só vai ser possível exatamente quando essa criança ou esse pré-adolescente consegue calcular qual que é esse valor, né, e quanto tempo que vai demorar para ele realizar esse desejo. E pensando em limites também, assim, né, do certo e errado, às vezes se comete muito erro. É um erro, de repente, pensar que a mesada tem que ser um valor alto, porque só assim que ela vai valer a pena? Em geral, nós vivemos numa sociedade de consumo que valoriza muito o que é comprado e a gente pensa que o que é mais caro é melhor. Então, muitas vezes os pais, né, os adultos, né, e os pais se sentem cobrados a pagar, né, ou estipular uma mesada um pouco mais cara, porque senão isso demonstra que eles não gostam tanto dos filhos, né, se sentem cobrados quanto a isso. Tá? E isso não é verdade, quer dizer, a questão da mesada é exatamente um instrumento, uma ferramenta de educação financeira, nada mais que isso. Tá? Então, é claro que os desejos que uma criança tem, muito possivelmente os pais têm, em maior ou menor grau, condições de atendê-los. Tá? Mas, na medida em que você usa esse instrumento da mesada como um fator que mostra que a renda da família não é ilimitada, ela é escassa, né? As crianças ou pré-adolescentes vão aprendendo a lidar com esse dia a dia que ela vai viver no mundo lá fora, né? Dos recursos limitados. Nós, adultos, né? Parte de nós também somos muito compulsivos, às vezes por dinheiro, né? Por dinheiro que não estou falando que está faltando, né? Até o dinheiro que nós temos, né? E a gente não pode passar isso para a criança, para os nossos filhos, né? Então, essa mesada tem que ser dada de uma maneira tal que você, digamos, estimule, né, o seu filho a poupar, mas também que não fique poupando todo esse montante, né? Por quê? Porque
A mesada é para ele fazer os gastos do cotidiano dele, né, e poupa uma parte. É importante aprender a poupar, né, mas que o resto ele gaste nas despesas diárias dele ou semanais dele. Por quê? Porque se você der essa mesada e a criança, né, você incute na mente dele que ela só tem que poupar isso, muito provavelmente essa criança vai ficar um pouco compulsiva e obcecada com esse ato de poupar e tende a ser uma pessoa que carregue isso para o seu futuro, na sua fase adulta. Muito obrigado, Euclides. Como você ouviu na entrevista, tanto a mesada quanto o uso do tradicional cofrinho ou porquinho para guardar o dinheiro são ideias que ajudam a criança a entender a teoria e a prática da educação financeira. E de tão importante para a formação desse público, essa disciplina está até incluída no currículo de muitas escolas, inclusive da rede pública.